Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Deus Tem o Melhor. Que alegria ter você aqui com a gente. Já posso te adiantar, o programa de hoje está especial demais. Sabe por quê? Porque a gente segue celebrando o maior presente que já recebemos: Jesus. A ressurreição dele trouxe vida, esperança e vitória para mim, para você e para todos nós que cremos. Hoje tem devocional para fortalecer a fé, tem cobertura do nosso culto de Páscoa, que foi emocionante, tem ação da Fundação Apicarão, que vai te inspirar, palavra renovada, nossa agenda da semana e um momento especial para falar sobre as redes sociais da nossa igreja. Então, já se ajeita aí no sofá, prepara o coração e fica com a gente até o final. Tá imperdível! Agora é aquele momento em que a gente dá uma pausa na correria, respira fundo e deixa Deus falar com a gente. A palavra dele é viva, poderosa e sempre chega no tempo certo, né? Então, bora juntos abrir o coração e ouvir o que o Senhor tem para nós. Vamos para o nosso devocional. Olá, graça e paz. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de devocional que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Ora, a palavra ela nos instrui que nós não podemos andar. Andar fala de quê? Andar fala de um estilo de vida, de ação. Fala de um modo de viver, fala de uma direção. E a Bíblia ela nos instrui que nós não podemos andar
Ou seja, não podemos caminhar com uma conduta de preocupação, de andar ansioso. E quando a Bíblia se refere aqui sobre a ansiedade, ela não está falando sobre uma ansiedade emocional, ela está falando sobre uma ansiedade espiritual, que muitas vezes tem roubado a nossa fé, tem roubado a nossa segurança, a nossa confiança de quem é o Senhor na nossa vida. Porque Ele é o nosso provedor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido o nosso provedor, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem cuidado de tudo aquilo que você precisa. E a palavra, ela nos instrui acerca disso, que tudo quanto tiver necessidades, apresente ao Senhor. Ora, nós não podemos caminhar inseguros, sem confiança, sem saber quem é o Senhor na nossa vida. E Ele tem cuidado de nós. A Bíblia, ela nos instrui acerca de como nós devemos viver. Ora, a palavra de Deus, ela foi escrita com objetivo para nos instruir, para nos ensinar como nós devemos proceder. E muitas vezes o nosso erro tem sido a ausência de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não temos conhecimento dessa verdade de Deus que nos liberta, que nos transforma, nós caminhamos como filhos que não confiam no Pai, a quem pertence. E os céus, ele se move por princípios. E um dos princípios que Deus estabeleceu é a fé. E fé é a certeza, ela é a convicção de fatos que se não veem. Ora, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe. Mas muitas vezes nós não descansamos na verdade da sua palavra, porque queremos ter o controle das coisas. Queremos saber como vai acontecer, como deve acontecer, e Deus é que tem o controle. Ora, a Bíblia, ela nos instrui que Deus, ele não vê como a gente vê. Deus, ele tem uma perspectiva, um olhar diferente do nosso. Logo, eu não preciso saber como as coisas vão acontecer. Eu só preciso descansar na sua palavra, confiando de que o Senhor tem cuidado de nós em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. E quando eu descanso, quando eu aplico na minha vida essa verdade de Deus, o meu coração descansa. Você pode estar vivendo o maior momento de guerra na sua vida, mas o seu coração vai se encontrar em paz, porque você sabe que você serve um Deus que tem cuidado de você, que tem cuidado da sua casa, que tem cuidado da sua descendência, que tem cuidado da sua vida. Amém? Que essa palavra, ela possa despertar o seu coração, que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos aplicar essa verdade de Deus na nossa vida, se quisermos caminhar em plena, perfeita paz. Deus abençoe. Bom dia! Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco no programa Deus Tem o Melhor. E eu decidi vir aqui para dizer muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida hoje. Fique ligado. O programa Deus Tem o Melhor. Gente, que culto foi aquele no domingo passado? Foi um dia especial para ficar marcado na história da nossa igreja. A presença de Deus tomou conta de tudo. Teve louvor que tocou a alma, teve teatro lindo sobre o sacrifício e a vitória de Jesus. Tivemos a Santa Ceia, uma palavra poderosa. E sabe o que é melhor? A gente registrou tudo para compartilhar com você. Então se prepara aí e vamos juntos rever esse culto tão especial. A Páscoa representa a vitória contra o pecado e a morte, uma nova vida, onde Jesus ele reina e vive. É um dos momentos mais importantes da fé cristã, onde nenhuma condenação mais existe sobre a vida da humanidade. Ele venceu, para que eu e você venhamos vencer também.
Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz lá em João 3,16 que o amor do Senhor ele foi tão grande por mim e por você, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele me amou, ele te amou, ele te ama. Então a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados. Se você for até ele, ele é capaz de te dar esse amor também. Ele está de braços abertos para te receber. Ele reina e ele vive. Feliz Páscoa a todos. Todos os anos nós celebramos a Páscoa, mas esse ano foi algo diferente, pelo fato de termos nos preparado para essa Páscoa. Desde o começo, conversando com as equipes, Ministério de Teatro, Ministério de Dança, também a equipe de mulher, e todos puderam contribuir, colaborar, dedicar o seu tempo para essa preparação. Jesus, ele te ama, você foi comprado por um alto preço, é de graça para mim e para você, mas custou a vida no Senhor Jesus. Ele te escolheu e chegou a hora de você também escolher o Senhor. O amor de Jesus, ele é tudo para a nossa vida. É uma decisão. Quando a gente decide servir Cristo de verdade, ele vem e transforma a nossa vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Se essa mensagem chegou a você, é porque Jesus está batendo na porta do seu coração. E ele quer que você abra ela. E quando você abrir, deixar ela entrar, ele vai transformar a sua vida. E vai fazer o sobrenatural. E vai fazer você uma pessoa feliz. Para mim, a parte final da peça foi a que mais me impactou, que é quando o anjo chega e fala: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como vocês o viste vir. Que nos dá a esperança da volta de Cristo, que ele voltará para buscar a sua igreja. E para isso nós temos que estar preparados. Então essa foi a parte que mais me tocou, que é a esperança do retorno de Cristo, da volta dele. Porque ele já ressuscitou, ele veio, ele se entregou, ele ressuscitou e ele voltará para nos buscar, para buscar a igreja dele. Naquela tarde sombria, o Filho de Deus se entregou por amor na cruz. O mundo parecia perdido, a esperança se foi, e tudo o que restava era a dor e o silêncio. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Jesus foi sepultado, e com ele o coração dos que o amavam. Mas, em meio à escuridão, Deus tinha um plano maior. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande
No terceiro dia, a pedra foi removida e a escuridão se foi. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Ele vive. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? Quem busca? Senhor, se tu levar, diga do céu que eu estarei. Maria! Amor, meu mestre! Não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai que está no céu. Vai para meus irmãos e voltarei para meu Pai, que é o Pai de vocês. Para meu Deus, que é o Deus de vocês. Amor, meu Deus, ressuscitou! Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabboni, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Agora eu quero te mostrar algo que vai aquecer o seu coração. A Fundação Afife Arão, ela realizou uma ação beneficente incrível, levando ajuda e esperança para quem mais precisa. É lindo ver o amor de Jesus sendo colocado em prática, né? Vem comigo conferir essa matéria cheia de compaixão e fé. A importância de trazer o projeto Bola na Rede aqui na comunidade da Bonal é justamente para tirar a atenção dos jovens, adolescentes, crianças do mundo das drogas, bebidas. Meu nome é Francisco Alves Macedo, sou professor aqui na Escola Bom Destino. Eu vejo a importância da igreja com esse esporte aqui com as nossas crianças, leva essas crianças a pensarem diferente, principalmente aquelas que a gente percebe que tentam ir para o mundo das drogas. Aí o esporte é o ponto principal, né? Para que essas crianças possam cada vez mais sair desse ramo aí que é perigoso. Eu sou a Beatriz da Escola Bom Destino e o projeto Afife Arão aqui na escola ajuda os jovens a se incentivar mais no esporte e nos ajuda a aprender mais também, a querer aprender vários outros esportes além do atletismo e incentiva muito a gente.
Estamos aqui agradecendo a Fundação Afifearão por estar trazendo o esporte aqui à nossa comunidade, tirando os jovens de maus caminhos, trazendo para o esporte. A importância de trazer o projeto Bola na Rede aqui na comunidade da Bonal é justamente para tirar a atenção dos jovens, adolescentes, crianças do mundo das drogas, bebidas. Então o esporte, ele traz isso, ele traz o bem-estar aqui nesse projeto lindo e maravilhoso, né, que é a Bola na Rede. Você já conhece a Fundação Afifearão? A Fundação Afifearão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos? Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Afifearão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Afifearão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Sofia, eu tenho 9 anos. Minha mãe, eu sempre ficava perturbando ela para ela me botar na bateria. Quando eu fiz os meus 9 anos, em março, minha mãe, ela falou que ela tinha me botado na bateria. Eu fiquei muito feliz e ela tinha falado que começava na quinta. Quando chegou quinta, eu cheguei aqui muito feliz. Começou a aula de bateria, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E quando acabou, minha mãe veio me buscar. Eu contei tudo pra ela. Eu falei que eu tinha gostado, que eu sempre quis ter feito isso, né? Que eu sempre quis fazer. E eu tinha agradecido ela por ter realizado o meu sonho. E eu amei fazer bateria. Tipo, é muito legal, muito mesmo. Faz 5 ou 6 meses. Eu faço muito assim, né? Eu fico tocando muito, o braço fica até doendo um pouquinho, mas eu gosto de fazer, é bem legal. Chegou aquele momento que a gente tanto ama. É hora de alimentar a alma, renovar a mente e deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Você crê que Deus tem uma direção para te dar hoje? Então receba com fé. Vamos juntos para a nossa palavra renovada. Apóstolo de Jesus, chamado Lucas, no seu último capítulo, ele traz um retrato do que foi esses últimos momentos com Jesus. Lucas capítulo 24, do versículo 13 a 23. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios.
Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam os discípulos e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades se entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes disse. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos até aqui, depois você lê o capítulo em casa, porque ele é fantástico. O que experimentamos quando nós estamos na mesa com a presença de Jesus? Além da sua presença, além do que ele nos ensina, nós temos a palavra de Jesus. Queridos, a primeira coisa que nós observamos aqui, que nós podemos experimentar, provar de fato na mesa com Jesus, é a dimensão sobrenatural da sua ressurreição. Esses discípulos estavam no caminho de Emaús e discutiam sobre a situação que acontecia em Jerusalém, todo o tumulto que foi a sua morte, a forma como foi a violência terrível, e eles estavam muito tristes, porque colocavam a sua expectativa num governo humano, quando Jesus trouxe para nós, na realidade, foi a proposta de um reino que é muito fora, muito diferente do que o governo humano que nós vivemos. Enquanto eles falavam sobre isso, diz o texto, isso o quê? Isso que foi um boom na época, alguém está passando por um momento tão terrível como Jesus passou. Aquela perseguição e aquela morte, e mais do que isso, a ressurreição. A notícia da ressurreição já tinha se espalhado, mas mesmo assim, o coração dos discípulos continuavam incrédulo. Eles estavam indo entristecidos para Emaús, no caminho de Emaús, e já tinham ouvido a notícia que as mulheres tinham dito que ele tinha ressuscitado, que os discípulos disseram que tinham visto Jesus, mas o coração deles estava entristecido. Observe, irmãos, o nível da incredulidade que nos cerca. Nós temos dois problemas que atingiram aqueles discípulos e nós também sofremos isso. O primeiro deles é a dificuldade para entender o que Jesus e sua palavra nos revelam. Ele já tinha falado
Houve uma revelação clara do que estava na palavra. Jesus vinha discorrendo com ele no caminho desde Moisés. O coração deles ardia, mas o texto diz que eles estavam impedidos de o reconhecer. Como que nós convivemos com Jesus, andamos com Jesus, vemos milagres de Jesus e nós não conseguimos reconhecer Jesus em várias situações de nossa vida? Não foram só aqueles discípulos que viveram isso. Hoje vivemos a mesma coisa. Jesus está conosco, mostra a sua glória, mostra a sua graça, se manifesta na nossa vida, fala através da palavra, mas em algumas situações que nós vivemos, nós não conseguimos reconhecer que Ele está naquela história também. Porque criamos uma ilusão de que Jesus veio para nos colocar no Jardim das Maravilhas. Diga, eu não sou Alice. Nós não vamos viver nesse país da maravilha aqui, irmãos. Nós vamos passar por perrengue, sim. Por dificuldade, sim. E é nessas horas que nós vamos dizer, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo acreditando que o Senhor, de alguma forma, vai revelar a sua graça, a sua glória e o seu poder. De alguma maneira, algo vai acontecer. Esses discípulos, irmãos, mesmo sabendo da notícia, não mudaram o seu ponto de vista. Mesmo sabendo da notícia, não mudaram o seu estado emocional. Mesmo sabendo da notícia e andando com ele, continuava com o discurso velho. Não trouxe o novo para a sua própria história. E isso é terrível, irmãos, porque tantas coisas ele tem feito por nós e agimos da mesma forma. Não mudamos o discurso, não mudamos nosso estado emocional, não mudamos a nossa maneira de ver as coisas, como que dissesse para ele, eu não acredito em nada do que está escrito nesse livro, porque olha como eu estou vivendo, olha como está a minha casa, olha como está a minha conta, olha como está isso e aquilo. Ele está vendo, mas a culpa não é dele. Nós somos frutos das nossas escolhas, amém? Nós fazemos escolhas, nós decidimos o que queremos, casamos com quem bem entendemos e nem consultamos Deus e vamos reclamar do cônjuge. Por quê? Porque não ouvimos Deus dizer, não é esse ou não é a hora. E às vezes o choro vem e agora é só entregar o lenço, enxuga as lágrimas. Nada a fazer, você escolheu. Jesus está nos ensinando isso, irmãos, que eles viveram. A outra dificuldade desses discípulos que nós temos também é a incredulidade e a demora para crer. Somos lentos para credibilizar uma palavra que sai da boca de Deus. O verso 25, o Senhor disse para eles, honestos e tardos de coração, vocês são tardios para credibilizar uma palavra que já foi liberada com muita antecedência. Antes mesmo da sua morte, ele já tinha dito que tudo isso iria acontecer, mas não credibilizou. É igual estarmos dizendo, ele vai voltar. Ah, eu sei, mas não credibiliza. Não, eu creio, mas não se prepara. Não busca, não se santifica, não lê o livro. Como podemos crer se nós não estamos nos preparando para este lugar? É a mesma coisa, irmãos. O que nós experimentamos além disso, na mesa, na presença de Jesus, essa força que nós precisamos de enraizar a nossa fé. No verso 38 e 39 desse capítulo está escrito, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam, as minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne e ossos como vocês estão vendo em mim. Jesus, depois disso tudo, ele aparece fisicamente para toda a sua equipe. E mesmo assim, Jesus critica a sua incredulidade, porque a sua fé não tem raiz, porque a sua fé não está firmada em alguma coisa. Exatamente por isso, porque a nossa fé tem uma base, irmãos. O fundamento da nossa fé é a palavra. É aquilo que nos faz acreditar
que é verdade, é porque toda palavra que sai da boca dele é verdade. E nós, às vezes, duvidamos disso como os discípulos, com várias notícias, mas mesmo vendo, o coração dele estava como que desmaiado. Não, isso aqui é um fantasma, isso aqui é um espírito, isso aqui é uma assombração que apareceu aqui. Ele disse, não é nada disso. Por que vocês estão perturbados assim? Toca aqui, ó, tem um buraco nas minhas mãos, nos meus pés. Jesus foi claro com eles e mesmo percebendo que eles não estavam credibilizando, senta com eles na mesa e diz, traz um peixe aí para mim comer. Para que eles vissem a humanidade de Jesus. Ele comia, ele engolia, ele tomava água, ele era homem normal como nós somos outra vez. Queridos, essa amostra de Jesus confirmava para eles que ele era real. Será que nós precisamos que ele se materialize numa pessoa humana como nós para dizer para você que ele é real? Diga aí, não precisa. Nós precisamos credibilizar, irmão, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Se nós não vimos e estamos crendo, somos bem-aventurados, somos felizes, porque estamos exercitando a nossa fé. Estamos provando para ele que, apesar de nunca ter visto fisicamente, nós cremos no que o livro está dizendo e estamos aguardando esse Cristo sim. Estamos esperando essa volta gloriosa que ele vai ter. Mateus 16:15 diz que Jesus perguntou a eles, quem dizem que eu sou? Por que ele perguntou isso para ele? Porque eu e você precisamos ter uma resposta. Você sabe quem é Jesus para você? E às vezes nós não temos uma resposta para as pessoas. Não, ele é meu Salvador. Não, ele é meu Senhor. É mesmo? Ele governa a sua vida, ele pode mexer com a sua causa, com a sua dor, com tudo que tem aí dentro, porque o Senhor tem esse nível de autonomia. Às vezes nós dizemos como um jargão, mas o Senhor precisa ter essa liberdade para mexer nas nossas emoções, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa vida como um todo. Não, deixa que eu cuido. Ele disse, então tá, me responda uma coisa, quem dizem que eu sou? Eles disseram que era um dos profetas, disseram que era Elias, disseram. Ele disse, tá bom, mas e você, diz o quê? O que o povo lá fora diz de Jesus é a impressão que eles têm. Mas vocês que andam comigo, vocês que ouvem minha palavra, vocês que veem meus milagres, vocês que já viram coisas grandes, quem eu sou para você? Nós precisamos, Senhor, responder isso ao Senhor, porque Jesus confrontou os discípulos, irmãos, porque se eu estou andando com uma pessoa que eu não sei quem é, nem eu sei quem eu sou, porque eu não posso nem selecionar quem anda comigo, eu não posso nem escolher quem vão ser meus parceiros, porque eu escolho qualquer pessoa para ter minha companhia para qualquer lugar, e isso está errado. Jesus está trazendo para eles uma notícia. Ele disse, olha, eu e o Pai somos um. Ele disse, então mostra-me o Pai. Ele disse, Felipe, presta atenção, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai? Nós queremos, irmãos, ir além daquilo que já está diante dos nossos olhos. E nós não somos diferentes desses discípulos de Jesus. Por isso que experimentar a mesa de Jesus é também entender o que as Escrituras estão dizendo sobre Ele. Ele veio trazer um reino que não é igual ao reino humano. Ele não é nem de longe parecido com os governos que nós temos instalados nesse mundo que nós vivemos. Lucas 24:45, ele diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Nós não vamos conseguir conhecer o reino de Deus com os nossos olhos naturais. A intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo é quem vai abrir o nosso entendimento para que esse livro seja descortinado diante de nós e possamos entrar na intimidade com ele, conhecer a mente de Cristo e querer ter essa mente, como Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, temos mesmo.
Será que a mente de Cristo é mentirosa? A mente de Cristo é profana, é maligna? Pensa em moralidade, pensa em um monte de coisas. Se temos a mente de Cristo, irmãos, muita coisa tem que mudar aqui dentro de nós todos, porque a mente de Cristo é uma mente santa, ela revela a pureza dos céus. Por isso que a palavra, ela traz esse nível de revelação para mim e para você, morte e ressurreição. Somos batizados no batismo do arrependimento, porque ali cremos que ao entrar daquelas águas e mergulhar, morremos e ressurgimos dentre os mortos. O túmulo vazio é uma prova, ele não está ali, a vida voltou, a vida veio para ficar comigo e com você. Na morte não pôde deter o nosso mestre, irmãos. Por isso que a leitura da palavra de Deus, ela traz uma revelação do Espírito Santo que vai mostrar coisas muito fortes para nós. Escute, se você ler esse livro, você pode ler de duas formas. Você pode olhar para ele e vê-lo como um livro de informação. Eu aprendi. Essa foi a história dos hebreus. Essa foi a história deles no Egito. Essa foi a história dos reis de Israel. É só uma informação. Mas quando você tem a revelação do Espírito Santo de Deus, essas palavras, embora fale de um povo, ele traz transformação para nós. Se esse livro não nos transforma, irmãos, tem algo errado conosco, porque a revelação sem a obediência, ela é ineficaz. Toda vez que essa palavra traz uma revelação própria para o nosso dia a dia hoje, que aplica a nossa realidade e obedecemos, nós somos transformados pelo poder da palavra. Aí sim você pode afirmar, essa palavra é eficaz. Essa palavra funciona, porque eu pensava assim, e o Senhor me transformou, eu era assim e o Senhor mudou a minha vida. E isso é fantástico, porque no Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo diz, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou. Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Jesus disse lá atrás que Ele era a luz do mundo e que nós também éramos essa luz. Então, para ter olhos iluminados, o que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu preciso produzir luz. Ele quer dizer que eu preciso tornar evidente o que não está. Ele está querendo dizer que eu preciso clarear e fazer existir o que os olhos nus não conseguem ver. Se nós somos iluminados por essa revelação, nós estamos trazendo o novo, uma luz nas nossas trevas. Essa luz começa a brilhar e espantar a nossa treva de ignorância. Nós somos ignorantes em muitas coisas, e ignorante não é ser bruto, grosseiro, como alguns pensam. Ignorar é você desconhecer uma verdade, é você não saber sobre alguma área, sobre algum assunto. Por isso que na prática, a nossa vida precisa ser de trazer luz e mudar a nossa sorte em várias áreas da nossa vida. A quarta coisa que nós experimentamos na mesa de Jesus é o poder para testemunhar o Evangelho. Queridos, o verso 47 e 48 desse capítulo 24 de Lucas, ele diz que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós somos testemunhas destas coisas. Observe o que está escrito aqui, irmãos. Quando essa luz vem e nos transforma, não é para que simplesmente eu sou nova criatura e vou para a glória. Não, eu preciso levar essa luz para outros corações, levar oportunidade para outras pessoas, levar conhecimento, porque luz fala de conhecimento. E esse conhecimento precisa ser levado a outras pessoas para gerar arrependimento e gerar perdão. Se não está gerando nada no outro, é porque sequer aconteceu conosco. Diga misericórdia.
Os discípulos de Jesus, eles foram treinados exatamente para isso, para pregar esse evangelho de arrependimento e perdão, para que todas as nações da terra pudessem ser salvas como eles foram também. Por isso que Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Queridos, por que esse evangelho pode trazer vergonha para alguém? Se ele te envergonha, é porque não nasceu de novo. Porque quem conhece a verdade não tem por que ter vergonha do seu Cristo, vergonha de quem fez um bem por você, vergonha de alguém que morreu por nós, alguém que pagou um preço para estar conosco. Por isso que, quando nós conhecemos esse poder de Deus, nós cumprimos a missão: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Nós sabemos o quanto Ele nos amou para mudar a nossa sorte, e podemos levar isso para mudar a sorte de várias outras pessoas também. A quinta e última coisa, o que essa mesa traz para nós também? Além de nos levar a esse processo de transformação, além de levar arrependimento para as pessoas, ele traz embutido a promessa de Deus, promessa de revestimento de poder para cumprir uma missão. Nós não vamos conseguir cumprir uma missão, irmãos, se nós estivermos como o homem natural, a pessoa normal. É o poder do Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso poder, por mais oratória que possamos ter, um vocabulário fantástico para poder convencer alguém de alguma coisa, precisa de muito investimento. Mas o Espírito não, ele entra, ele convence, ele revela, ele mostra a nossa necessidade de sermos pessoas transformadas pelo Senhor Jesus. Por isso que ele disse para os discípulos nesse mesmo capítulo: ei, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fique aqui na cidade até que sejais revestidos do poder que vem do alto. Todos nós precisamos do poder do Espírito Santo. Se a tua experiência estiver só no batismo do arrependimento, a tua fé ainda está muito no raso, precisa caminhar um pouco mais, precisa mergulhar um pouco mais nesse livro, precisa entrar na intimidade com esse Senhor, para que Ele venha com esse poder sobrenatural, para que você seja essa testemunha de verdade por onde você passar, que não se envergonha do Senhor em coisa alguma. Essa promessa, irmãos, faz com que aconteça conosco o que aconteceu em Pentecostes. O que aconteceu ali foi algo inédito. Inédito, que o Senhor continua fazendo até os nossos dias. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 10, ele diz: pois eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes abrirá, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E ele ainda acrescenta: se vocês são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Ele quer entregar para você, igreja, esse poder que vem do alto, essa graça preciosa de ser revestido dessa autoridade para ministrar o Evangelho. Por isso que ele cumpriu a sua promessa. Não ficou só na promessa ali em Lucas capítulo 24, mas logo em Atos capítulo 1, quando eles estavam todos reunidos, de repente, diga de repente, eles foram surpreendidos, algo que nunca tinha acontecido até então, tanto quanto a ressurreição de Jesus. Foi um boom na história da igreja de Jesus, quando aquele poder veio de uma forma tremenda sobre todos que estavam ali e começaram a falar em outras línguas. Queridos, essa experiência foi marcante porque capacita cada um de nós para cumprir a missão de Jesus. Isso explica porque muitos se convertem e nunca falam de Jesus,
não tem amor pelas vidas, não prega o evangelho, se acomoda. Um dia até foi alguma coisa e hoje não é mais. Queridos, é esse poder que mantém essa chama acesa. É esse poder que mantém o teu amor vibrante para o Senhor Jesus. Esse desejo de estar constantemente na sua mesa. Às vezes nunca parou para sentar na mesa com Jesus. Faça como um ato profético mesmo. Sente na sua mesinha de estudo: Senhor, eu estou aqui na tua mesa. Sente na tua mesa de refeição: Senhor, estou aqui na tua mesa. Sente com Ele e tenha um momento assim, olho no olho. Irmãos, é algo extraordinário. Eu estava num congresso, final do ano passado, num evento. Não era um congresso, era um evento. E foi uma das experiências que eu nunca esqueço. E eu estava ali sentada, ouvindo a palestra e tarará. E na hora da oração, eu fiquei ali, recolhida na minha, como eu sou na minha mesmo. E eu vi, como se fosse um leão vindo na minha direção. Aqueles olhos verdes, eu nunca vou esquecer na minha vida. Aquele andar pomposo do leão que vem chegando, sim. Aquela vontade de chegar junto, sem querer te devorar, tipo, eu estou vindo. Meu Deus, eu estremeci, irmãos, foi algo tão tremendo. E ele parou assim na minha frente e ficou nós dois, olho no olho assim, uma coisa assim inexplicável. Eu tinha certeza que aquele era o leão da tribo de Judá. Foi algo tão fantástico, porque Deus ama quando você entra na sua presença. Deus ama quando você quer estar com Ele. É algo fantástico, irmãos. Essas experiências com o leão é algo muito forte. Mas Deus, Ele quer te levar a ter essa experiência com Ele, forte, como teve em Pentecostes, como teve em vários outros momentos, que eu tenho certeza que você já teve com o Senhor Jesus. E uma das coisas tremendas, irmãos, é você entender que Deus está aqui para sustentar-nos na sua presença. Você que esteve conosco até aqui, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Deus não prenderia até aqui por nada. Algo Ele quis falar e deixar gravado no seu coração. E mais do que isso, muito obrigada. A minha gratidão, porque você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Ele tem mais a acrescentar. Visite-nos na Igreja Renovada, na Rua Jaguarira, aqui na Isaura Parente, porque Ele tem mais para entregar ao seu coração. Deus tem sempre o melhor para você. Agora, fica ligadinho que eu vou te contar tudo o que vai ter essa semana na Igreja Renovada. De terça a sábado, tem o nosso culto da madrugada às 5 da manhã. Começa o dia buscando a presença de Deus. Na terça, às 19 horas, nós temos o nosso culto da nova série. Tá maravilhoso! Quinta-feira é dia de célula nos lares, um tempo precioso de comunhão. E no sábado, às 15 horas, tem a rede de crianças. Pais, levem seus filhos. E às 19 horas é a vez da juventude com a rede de jovens no templo. Se você é jovem, não fique de fora. E o domingo? O domingo ele é recheado de bênçãos. Às 8 horas nós temos o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, rede de adolescentes. E às 10 e às 18 horas nós temos o culto de celebração. Também às 18 horas temos as bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. Gente, tem muita coisa boa acontecendo. Se envolve, participe, serve com alegria. É uma bênção. Você já segue a Igreja Renovada nas redes sociais? Se ainda não segue, dá uma passadinha lá. E o app já baixou? Lá tem novidades. Você pode fazer seu pedido de oração, acompanhar palavras edificantes, conferir nossa programação e muito mais.
É mais uma forma de estar pertinho da nossa igreja e ligado em tudo que Deus está fazendo. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E assim a gente termina mais um Deus Tem o Melhor. Mas se você quiser assistir de novo ou compartilhar com alguém, olha só, tem reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã, aqui nesse mesmo canal. E o programa também está disponível a qualquer momento no canal da Igreja Renovada no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe sua vida e até o próximo programa. Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo, semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo.